Roberto Almeida tinha 52 anos e era dono de uma das maiores redes de supermercados do país. Começou com uma mercearia pequena aos 23 anos. Trabalhou duro, muito duro. Acordava às 5 da manhã, dormia à meia-noite, 7 dias por semana, por anos. E deu certo. A mercearia virou 2, depois 5, depois 10. Hoje eram 150 lojas espalhadas por todo o país. Faturamento anual de R$500 milhão. Roberto era milionário, muito milionário. Mas o sucesso tinha cobrado um preço alto. Seu casamento tinha acabado há 5 anos. A esposa, Mariana, cansou de ficar sozinha. Cansou de jantar sozinha, de dormir sozinha, de criar os filhos sozinha. Pediu o divórcio. E Roberto não lutou, porque sabia que ela tinha razão. Ele nunca estava presente, nunca tinha tempo. Sempre trabalhando, sempre ocupado. Os filhos, 2. Lucas, agora com 25 anos, e Carolina com 22. Adultos, independentes e distantes. Muito distantes. Ligavam no aniversário, no Natal, só. O relacionamento era cordial, mais frio, sem intimidade, sem conexão real. Roberto morava sozinho em uma cobertura no bairro mais caro da cidade, 300 metros quadrados. Vista panorâmica, decoração de revista. Mas vazia, sempre vazia. Só ele. E o silêncio. Tinha empregados, claro. Motorista, segurança, cozinheira que vinha 3 vezes por semana preparar marmitas e a faxineira, Dona Célia. Uma senhora de 60 anos que vinha 2 vezes por semana limpar a cobertura. Roberto mal via Dona Célia. Ela chegava às 8 da manhã. Ele já tinha saído para o trabalho. Ela ia embora às 5 da tarde. Ele ainda estava no escritório. Às vezes se cruzavam no corredor. Um aceno, um bom dia. Só. Mas naquela terça-feira de novembro, algo diferente aconteceu. Roberto tinha uma reunião importante às 9 da manhã, com investidores internacionais. Estava tudo preparado. Apresentação pronta. Números revisados, equipe avisada. Mas às 7 da manhã recebeu uma ligação. Era o diretor financeiro. Roberto, os investidores cancelaram. Problema com o voo. Vão remarcar para a semana que vem. Roberto desligou. Frustrado. Tinha se preparado tanto. Mas fazer o quê? Acontece. Olhou o relógio. 7h15. Normalmente já estaria saindo. Mas sem reunião, não tinha pressa. Podia trabalhar de casa pela manhã, ir para o escritório à tarde. Tomou café, leu e-mails, fez algumas ligações. Quando olhou o relógio de novo, eram 8h20. Dona Célia já devia ter chegado. Estava no escritório, no 2º andar da cobertura, quando ouviu vozes, vindas do andar de baixo, da sala. Estranhou. Dona Célia sempre trabalhava em silêncio. Nunca falava ao telefone. Nunca ouvia música. Apenas limpava. Quieta, discreta. Mas agora havia vozes. Mais de uma. Dona Célia estava falando com alguém? Roberto desceu as escadas. Devagar. Sem fazer barulho. Não queria assustar. Apenas queria entender. As vozes ficaram mais claras. Uma era de Dona Célia. A outra era de criança? Uma criança pequena? Roberto chegou ao final da escada. A sala estava logo ali. A porta entreaberta. Ele podia ouvir claramente agora. Vovó, eu tô com fome. Era uma voz infantil. Menino, talvez uns 5, 6 anos. Eu sei, meu amor. Já já a vovó te dá comida. Mas agora precisa ficar quietinho. Não pode fazer barulho, entendeu? Era Dona Célia. Voz baixa, preocupada. Mas eu tô com muita fome. A barriga tá doendo. Eu sei. Eu trouxe pão e suco. Vem aqui. Come. Roberto franziu a testa. Dona Célia tinha trazido uma criança para a casa dele, sem pedir permissão. Ia entrar na sala. Ia perguntar o que estava acontecendo. Mas então ouviu outra voz. Outra criança. Menina, mais nova. Talvez 3 anos. Vovó, eu quero a mamãe. Cadê a mamãe? A mamãe tá trabalhando, meu amor. Mas logo ela volta. Agora fica quietinha com o vovô. Com o irmãozinho. Tá. A menina começou a chorar. Baixinho. Tentando abafar. Eu quero a mamãe. Eu quero ir pra casa. Eu sei, meu amor, eu sei, mas agora a gente tá aqui e precisa ficar quietinho.
Não pode fazer barulho. Se o dono da casa ouvir, a vovó vai perder o emprego e a gente precisa do dinheiro. Entende? O menino falou. A gente promete ficar quieto, vovó. Promete. Não vamos fazer barulho. Bom, menino. Agora come o pão e depois brinca com os brinquedinhos que a vovó trouxe. Mas sem barulho. Tá bom? Tá bom. Roberto ficou parado, processando. Dona Célia tinha trazido 2 crianças. Netos, pelo jeito. E estava tentando esconder. Estava com medo de ele descobrir. Com medo de perder o emprego. Devia entrar. Devia confrontar. Devia dizer que não era permitido trazer crianças sem avisar. Mas algo o impediu. A voz de Dona Célia, o desespero nela, o medo e as crianças, com fome, pedindo pela mãe. Roberto voltou para o escritório, devagar, sem fazer barulho. Sentou na cadeira e ficou pensando. Por que Dona Célia tinha trazido os netos? Por que estava escondendo? O que estava acontecendo? Ficou meia hora pensando, tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. As vozes, as crianças com fome, Dona Célia com medo. Então tomou uma decisão. Ia descer. Ia chegar de novo, fazer barulho, como se tivesse acabado de entrar. Ia ver a reação de Dona Célia. Desceu as escadas, pisando forte, fazendo barulho. Dona Célia, a senhora está aí? Silêncio. Completo. As vozes pararam imediatamente. Roberto entrou na sala. Dona Célia estava lá, sozinha, passando pano no chão, mas estava tensa, muito tensa, e olhava nervosamente para o closet. A porta estava fechada. Bom dia, Dona Célia. Bom dia, Sr. Roberto. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Desculpa se fiz barulho. Não fez barulho. Eu que resolvi trabalhar de casa hoje. Reunião cancelou. Ah, entendi. Roberto olhou para o closet. A senhora está bem? Parece nervosa. Não estou nervosa. Tô bem, só limpando. Roberto caminhou até o closet. Dona Célia ficou pálida. Senhor Roberto, Ele abriu a porta e viu 2 crianças, encolhidas no canto. O menino, uns 6 anos, abraçando a irmãzinha, uns 3. Os 2 com olhos arregalados, assustados. O menino tinha a mão na boca da irmã, tentando impedir que ela fizesse barulho. Cala a boca! Não diga nada! O menino sussurrou desesperadamente para a irmã que estava prestes a chorar. Roberto ficou olhando. As crianças, magras, roupas velhas, pés descalços, com medo. Virou-se para Dona Célia. Ela estava chorando. Senhor Roberto, eu posso explicar. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Eu preciso. Dona Célia, quem são essas crianças? São meus netos, Miguel e Sofia. Eu não tinha onde deixar eles. E eu não podia faltar. Eu preciso do dinheiro. Por favor, Senhor Roberto. Eu prometo que não vai acontecer de novo, por favor. Roberto olhou para as crianças de novo. Miguel ainda segurava Sofia, ainda tentando protegê-la, ainda com medo. Por que você não tinha onde deixar eles? Dona Célia enxugou as lágrimas. A mãe deles, minha filha, ela trabalha. 2 empregos, sai às 6 da manhã, volta às 10 da noite. E o pai abandonou, foi embora. Deixou ela sozinha com 2 crianças. E a creche? Não tem vaga. A lista de espera tem mais de 200 crianças. E creche particular. A gente não tem dinheiro. Então eu cuido deles. Mas hoje minha filha teve que trabalhar mais cedo. E eu não podia faltar aqui. Então eu trouxe eles. Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu não tinha escolha. E eles ficam escondidos, no closet? Eu tinha medo que o senhor descobrisse. Que ficasse bravo. Que me demitisse. A gente precisa desse dinheiro, Sr. Roberto. Precisa muito. Roberto olhou para Dona Célia, para as lágrimas no rosto dela, para o desespero. E então olhou para as crianças de novo. Miguel ainda estava na defensiva, protegendo a irmã. Mas Sofia estava chorando agora, baixinho, tentando não fazer barulho, mas chorando. E algo dentro de Roberto quebrou. Algo que estava fechado há muito tempo. Algo que ele tinha esquecido que existia. Compaixão. Ajoelhou na frente das crianças. Devagar, tentando não assustar. Oi, meu nome é Roberto. E vocês? Miguel não respondeu.
Apenas olhou, desconfiado. Tudo bem, vocês não precisam falar se não quiserem, mas eu quero que saibam uma coisa. Vocês não estão em problema, ninguém está, tá bom? Sofia parou de chorar, olhou para ele, olhos grandes, molhados. Vocês estão com fome? Roberto perguntou. Miguel assentiu, devagar. Então vamos fazer assim. Vamos sair desse closet. Vamos para a cozinha. E vamos comer alguma coisa. O que acham? Miguel olhou para a avó. Dona Célia estava em choque. Não esperava isso. Não esperava bondade. Pode ir, meu amor. O senhor Roberto é legal. Pode confiar. Miguel hesitou. Depois saiu do closet, segurando a mão da irmã. Os dois pequenos, frágeis, assustados. Roberto os levou para a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha frutas, iogurte, suco, pão, queijo, presunto. O que vocês gostam de comer? Miguel finalmente falou, voz baixa, tímida. Pão com queijo? Pão com queijo. Ótima escolha. E você, Sofia? Também quer pão com queijo? Sofia assentiu, ainda com medo, mais menos. Roberto preparou sanduíches. 4. 2 para cada criança. Serviu suco. Colocou frutas em um prato. E sentou com eles à mesa. As crianças comeram, devagar no começo. Depois mais rápido. Com fome. Muita fome. Dona Célia ficou na porta da cozinha, observando. Ainda em choque. Ainda com medo. Quando as crianças terminaram, Roberto perguntou. Querem mais? Miguel balançou a cabeça. Não, obrigado, já tô cheio. Que bom. Agora vocês gostam de desenho animado? Os olhos de Miguel brilharam. Gosto. Então vem comigo. Roberto os levou para a sala de TV. Uma sala enorme. TV de 70 polegadas. Sofá confortável. Colocou um canal de desenhos. As crianças sentaram, hipnotizadas. Então voltou para a cozinha, onde Dona Célia ainda estava, chorando. Senhor Roberto, eu não sei o que dizer. Obrigada. Muito obrigada. Dona Célia, senta. Preciso conversar com a senhora. Ela sentou, nervosa. Me conta a história completa, desde o começo. E Dona Célia contou. Contou sobre a filha, Juliana, mãe solteira de 2 filhos, trabalhando 2 empregos para pagar as contas, saindo de casa às 6 da manhã, voltando às 10 da noite, exausta, sem tempo para os filhos, sem dinheiro para a creche. Contou sobre o ex-marido, que foi embora quando Sofia nasceu, que nunca pagou pensão, que desapareceu. Contou sobre ela mesma, Dona Célia, viúva, aposentada, mas a aposentadoria não dava. Então trabalhava como faxineira, em 3 casas, para ajudar a filha, para ajudar os netos. Contou sobre os dias em que cuidava das crianças, sobre como era difícil, sobre como às vezes não tinha comida suficiente, sobre como Miguel, com apenas 6 anos, já tentava cuidar da irmã, já tentava ser forte. E Roberto ouviu, tudo, sem interromper. E quando Dona Célia terminou, ele ficou em silêncio, processando. Pensou na própria vida, na riqueza, no conforto, na solidão. E pensou naquela família, sem dinheiro, sem conforto, mas com amor, com união, com luta. E sentiu vergonha. Vergonha de ter tanto e fazer tão pouco. Vergonha de estar tão distante dos próprios filhos. Vergonha de ter esquecido o que realmente importava. Dona Célia, ele disse finalmente, a senhora não vai ser demitida. Nunca. E as crianças podem vir aqui, sempre que precisar. Não precisa esconder. Não precisa ter medo. Senhor Roberto. E mais. Eu vou ajudar. Vou ajudar a senhora. Vou ajudar sua filha. Vou ajudar essas crianças. Por quê? Porque é o certo a fazer. Dona Célia começou a chorar de novo, mas agora não era de medo, era de alívio, de gratidão, de esperança. E Roberto também sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu algo real, algo humano. Aquelas crianças, aquele menino de 6 anos dizendo, cala a boca, não diga nada, para proteger a irmã, para proteger a avó, para não causar problema. Aquilo tinha quebrado algo dentro dele, tinha aberto algo que estava fechado, tinha lembrado ele de algo que tinha esquecido, que a vida não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso, não é sobre trabalho,
é sobre pessoas, é sobre conexão, é sobre ajudar, é sobre importar-se. E Roberto tinha esquecido disso, por anos, mas agora, naquele momento, olhando para aquelas duas crianças assistindo desenho na sala, lembrou e decidiu que ia mudar, ia fazer diferente, ia fazer melhor. Não sabia como ainda, não sabia exatamente o que, mas sabia que ia começar ali, com Dona Célia, com Juliana, com Miguel e Sofia, ia fazer a diferença na vida deles. E talvez no processo na própria vida também. Depois daquela manhã, tudo mudou na vida de Roberto. Não de uma vez, não drasticamente, mas aos poucos, como uma porta que tinha estado fechada por anos finalmente se abrindo. Naquela mesma tarde, depois que Dona Célia foi embora levando Miguel e Sofia, Roberto não conseguiu trabalhar. Ficou sentado no escritório olhando para a tela do computador, mas sem ver nada. A mente estava em outro lugar. Estava naquelas duas crianças, no medo nos olhos delas, na fome. No menino de 6 anos tentando proteger a irmã. Cala a boca, não diga nada. As palavras ecoavam na cabeça dele. Um menino de 6 anos. 6 anos. Já carregando responsabilidade. Já tentando ser forte. Já protegendo. Roberto pensou nos próprios filhos, Lucas e Carolina. Quando tinham 6 anos, viviam em uma bolha, protegidos, mimados. Tudo o que queriam, tinham. Nunca passaram fome, nunca tiveram medo, nunca precisaram se esconder em um closet. E ele tinha dado tudo materialmente, mas tinha estado ausente, sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre com desculpas. Pegou o celular, olhou os contatos. Lucas, Carolina. Quando foi a última vez que tinha ligado? Não para falar de dinheiro, não para resolver problema, mas apenas para conversar, para saber como estavam, para dizer que os amava. Não lembrava. Discou o número de Lucas. Tocou. 1 vez, 2, 3. Caixa postal. Oi, Lucas, é o pai. Só queria saber como você está. Liga quando puder. Te amo. Desligou. Sentiu-se idiota. Te amo. Quando foi a última vez que tinha dito isso? Anos. Muitos anos. Tentou Carolina. Mesma coisa. Caixa postal. Carol. É o pai. Queria conversar. Sem ser sobre dinheiro ou trabalho. Só conversar. Liga, por favor. Desligou. E ficou olhando para o celular. Esperando. Mas não tocou. À noite, sozinho na cobertura enorme e vazia, Roberto não conseguiu dormir. Ficou pensando em Dona Célia, em Juliana, a filha dela, trabalhando 2 empregos, em Miguel e Sofia. E teve uma ideia. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, quando Dona Célia chegou, Roberto estava esperando. Ela veio sozinha, sem as crianças. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia, Dona Célia. As crianças não vieram? Não. Hoje minha filha conseguiu sair um pouco mais tarde. Deixou eles com a vizinha. Mas só hoje. Amanhã vou ter que trazer de novo. Se o senhor permitir. Claro que permito. Mas antes preciso falar com a senhora. Senta. Dona Célia sentou, nervosa. Dona Célia, eu fiquei pensando sobre sua situação, sobre sua filha, sobre as crianças. E eu quero ajudar, de verdade. Senhor Roberto, o senhor já ajudou, deixando as crianças virem aqui. Isso já é muito. Não é suficiente. Quero fazer mais. Sua filha Juliana trabalha onde? Ela trabalha de manhã em uma lanchonete, das 6 ao meio-dia, e à tarde em uma loja de roupas, da 1 às 9 da noite. 2 empregos. Quanto ela ganha no total? Dona Célia hesitou. Uns R$ 2.200. Os 2 juntos. Roberto fez as contas mentalmente. 2.200. Para sustentar 2 crianças. Pagar aluguel, comida, contas, impossível. E a senhora? Quanto ganha? Eu trabalho em 3 casas. Ganho uns 1.500. Junto com a aposentadoria dá uns 2.000. R$ 4.200. Para 3 adultos e 2 crianças. Em São Paulo. Uma das cidades mais caras do país. Dona Célia, eu tenho uma proposta. Quero contratar sua filha. Contratar para fazer o quê? Tenho uma empresa, 150 lojas. Sempre preciso de gente boa, trabalhadora. Sua filha parece ser isso. Quero dar um emprego para ela. Um emprego bom, com salário decente, horário fixo.
para ela poder cuidar das crianças. Dona Célia ficou em choque. Senhor Roberto, o senhor faria isso? Faria. Mas preciso conhecer ela primeiro, conversar, ver se ela quer. Pode pedir para ela vir aqui, hoje à noite? Posso, claro que posso. Ela vai ficar tão feliz, tão grata. Não precisa gratidão, só precisa que ela seja boa funcionária. Isso é suficiente. Naquela noite, às 8 horas, a campainha tocou. Roberto abriu. Era Dona Célia. E ao lado dela, uma mulher jovem. Talvez uns 30 anos. Magra, cansada, olheiras profundas, mas com olhos determinados. Senhor Roberto, essa é minha filha, Juliana. Prazer, Juliana. Entra, por favor. Os três sentaram na sala. Juliana estava nervosa, mexendo nas mãos, olhando ao redor, claramente impressionada com a cobertura. Juliana, sua mãe te contou por que eu queria conversar? Contou. Sobre o emprego. Mas, senhor Roberto, eu não tenho faculdade. Não tenho experiência em escritório. Só trabalhei em lanchonete e loja. Não sei se sirvo para sua empresa. Não precisa faculdade. Não precisa experiência em escritório. Preciso de gente trabalhadora, honesta, dedicada. Sua mãe me disse que você trabalha 2 empregos. Sai às 6 da manhã, volta às 9 da noite. Isso é dedicação. Eu faço o que preciso, pelos meus filhos. E é exatamente isso que procuro. Alguém que faz o que precisa. Tenho uma vaga, no Departamento de Recursos Humanos. Auxiliar administrativo. Não é nada glamouroso. É trabalho de escritório. Arquivar documentos, organizar planilhas, atender telefone. Mas o salário é R$ 3.500. Horário das 8 às 5. Com 1 hora de almoço, segunda a sexta. Fim de semana livre. Juliana ficou pálida. 3.500? Por mês? Por mês. Mais vale transporte, vale refeição, plano de saúde, para você e para as crianças. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Senhor Roberto, eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu ganho nos 2 empregos juntos. E com horário fixo. E plano de saúde. Eu aceito. Claro que aceito. Ótimo. Pode começar segunda que vem? Posso. Vou avisar os outros empregos. Vou pedir demissão. Vou começar segunda. Perfeito. Vou mandar os detalhes por e-mail. Endereço, horário. Tudo. Juliana se levantou. Foi até Roberto. E o abraçou. Forte, chorando. Obrigada, muito obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Para mim, para meus filhos, para minha mãe. Obrigada. Roberto ficou desconfortável no começo. Não estava acostumado com demonstrações de afeto, mas então retribuiu o abraço. E sentiu algo quente, algo bom, propósito. Depois que Juliana e Dona Célia foram embora, Roberto ficou sozinho de novo, mas dessa vez, a solidão era diferente. Não era vazia, era tranquila, porque tinha feito algo bom, algo que importava. Na segunda-feira seguinte, Juliana começou. Roberto a apresentou ao departamento de RH. A gerente, senhora Patrícia, uma mulher competente de 40 anos. Patrícia, essa é a Juliana, nova auxiliar administrativa. Por favor, ensina tudo o que ela precisa saber. Claro, senhor Roberto. Bem-vinda, Juliana. Juliana se adaptou rápido. Era inteligente. Aprendia rápido. Trabalhava duro. Em 2 semanas, já estava fazendo o trabalho como se estivesse lá há meses. E a mudança na vida dela foi imediata. Agora saía de casa às 7h30. Voltava às 6. Tinha tempo com os filhos. Tempo para jantar com eles. Para ajudar com lição de casa. Para colocar na cama. Para ser mãe de verdade. Miguel e Sofia também mudaram. Estavam mais felizes, mais seguros, porque a mãe estava presente, porque não passavam mais fome, porque tinham um plano de saúde, porque a vida tinha melhorado. E Dona Célia estava radiante, via a filha feliz, via os netos bem cuidados e continuava trabalhando para Roberto, mas agora sem medo, sem esconder, com dignidade. Mas a história não parou aí. 2 semanas depois de Juliana começar a trabalhar, Roberto recebeu uma ligação. Era Lucas, o filho. Pai? Lucas, que bom ouvir sua voz. Como você está?
Estou bem, desculpa não ter ligado de volta antes. Estava ocupado. Tudo bem, entendo. Silêncio desconfortável. Pai, eu recebi seu recado. Você disse que queria conversar. Sobre o quê? Roberto pensou. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre nada. Sobre a distância entre eles. Sobre os anos perdidos. Sobre o arrependimento. Só queria saber como você está. De verdade. Não sobre trabalho. Não sobre dinheiro. Sobre você. Sobre sua vida. Mais silêncio. Depois Lucas disse, a voz hesitante. Você nunca perguntou isso antes. Eu sei, e eu sinto muito. Muito mesmo. Eu fui um pai ausente. Eu sei disso. E eu quero mudar. Se você me der uma chance. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, só pensa. E se quiser conversar, se quiser tentar, eu estou aqui. Sempre vou estar. Tá, eu vou pensar. Obrigado. E Lucas? Sim, eu te amo. Sei que não digo isso, mas é verdade. Eu te amo. Silêncio. Depois, com a voz embargada. Eu também te amo, pai. Desligaram. E Roberto chorou. Pela segunda vez em semanas. Chorou de arrependimento, mas também de esperança. Porque talvez não fosse tarde demais. Talvez pudesse reconstruir. Talvez pudesse ser pai de verdade. Ligou para Carolina também. A conversa foi parecida. Desconfortável no começo, mas terminando com eu te amo e com promessa de tentar. Nos meses seguintes, Roberto mudou. Não da noite para o dia, mas gradualmente. Começou a trabalhar menos, delegou mais, confiou na equipe. Saía do escritório às 6, não às 9. Não levava trabalho para casa nos fins de semana. E começou a ver Miguel e Sofia regularmente. Dona Célia os trazia às vezes. E Roberto brincava com eles. Assistia desenho, ensinava coisas. E aprendia também. Aprendia a ser humano de novo. A se conectar. A importar-se. Um dia, 3 meses depois daquela manhã fatídica, Miguel perguntou: Tio Roberto, por que você é tão legal com a gente? Roberto pensou: por quê? Porque tinha visto 2 crianças escondidas em um closet. Porque tinha ouvido um menino de 6 anos dizer: cala a boca, não diga nada, para proteger a família. Porque aquilo tinha quebrado algo dentro dele. Tinha lembrado ele do que realmente importava. Mas não disse isso. Disse: porque vocês são especiais. Porque todo mundo merece ajuda às vezes. Mas você é rico. Você não precisa ajudar a gente. Não é sobre precisar. É sobre querer. E eu quero. Porque vocês me ajudaram também. A gente te ajudou? Como? Me lembraram de algo que eu tinha esquecido. Que a vida não é sobre dinheiro. É sobre pessoas. É sobre conexão. É sobre amor. Miguel pensou. Depois disse: você é o melhor tio do mundo. Roberto sorriu. E você é o melhor menino do mundo. Mas então, 4 meses depois daquela manhã, algo aconteceu. Algo que testou tudo. Que colocou Roberto em uma posição difícil. Que o fez questionar suas escolhas. Era uma sexta-feira. Roberto estava no escritório quando Patrícia, a gerente de RH, entrou. Parecia preocupada. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor. Sobre a Juliana. O coração de Roberto apertou. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está bem. Mas tem um problema. Um problema sério. Que problema? Patrícia hesitou. Descobrimos que ela mentiu na ficha de contratação. Mentiu? Sobre o quê? Sobre a experiência profissional. Ela disse que trabalhou 2 anos em uma empresa de logística. Mas verificamos. A empresa não existe. Ela inventou. Roberto ficou em silêncio, processando. E tem mais. Patrícia continuou. Ela também disse que tinha ensino médio completo. Mas não tem. Parou no 1º ano. E por que vocês estão verificando isso agora? 4 meses depois? Auditoria interna. Verificam todos os funcionários periodicamente. E encontraram essas inconsistências. E qual a recomendação? Patrícia suspirou. Senhor Roberto, mentir na ficha de contratação é motivo para demissão. Por justa causa. É o protocolo. Protocolo. Sim. E eu preciso da sua autorização para demiti-la. Roberto ficou olhando para Patrícia. Depois para a janela.
para a cidade lá embaixo, para as pessoas, todas com suas histórias, suas lutas, seus segredos. Juliana tinha mentido. Sim, mas por quê? Porque estava desesperada, porque precisava do emprego, porque tinha 2 filhos para alimentar, porque não tinha opção. E ela tinha provado ser boa funcionária, trabalhadora, dedicada, honesta no trabalho, mesmo que tivesse mentido na ficha. Patrícia, eu entendo o protocolo, mas não vamos demitir ela. Senhor Roberto, mas não vamos demitir. Vamos conversar com ela. Vamos dar uma advertência. Vamos deixar claro que mentir é errado. Mas vamos dar uma segunda chance. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas o protocolo... Eu sou o dono da empresa. Eu faço o protocolo. E estou dizendo, não vamos demitir. Entendido? Patrícia assentiu, relutante. Entendido. E, Patrícia, quero que você pessoalmente ajude a Juliana a terminar o ensino médio. Supletivo. O que for. A empresa paga. E quando ela terminar, se ela quiser, a gente paga uma faculdade também. Entendeu? Patrícia sorriu, finalmente entendendo. Entendi. Vou providenciar. Naquela tarde, Roberto chamou Juliana para uma conversa. Ela entrou no escritório dele, nervosa. Senta, Juliana. Ela sentou, mãos tremendo. Juliana, a Patrícia me contou sobre as inconsistências na sua ficha. Juliana ficou pálida. Senhor Roberto, eu posso explicar. Não precisa, eu entendo. Você estava desesperada. Precisava do emprego. Então mentiu. Eu entendo. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não queria mentir, mas eu não tinha experiência. Não terminei a escola. E eu sabia que ninguém ia me contratar. Então eu inventei. Foi errado, eu sei. E se o senhor quiser me demitir, eu entendo. Não vou te demitir. Juliana olhou para ele, surpresa. Não vai? Não, porque você provou ser boa funcionária. Trabalha duro, é dedicada, é honesta no trabalho e isso é o que importa. Mas eu menti. Mentiu. E foi errado. E não pode acontecer de novo. Mas eu acredito em segundas chances. E vou te dar uma. Com uma condição. Qualquer condição. Qualquer uma. Você vai terminar o ensino médio. A empresa vai pagar. E depois, se quiser, a gente paga uma faculdade também. Mas você tem que se comprometer. Tem que estudar. Tem que se esforçar. Consegue fazer isso? Lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana. Consigo. Prometo que consigo. Obrigada, Sr. Roberto. Obrigada por acreditar em mim. Ninguém nunca acreditou antes. Eu acredito. E você vai provar que eu estava certo. Tenho certeza. E Juliana provou. Matriculou-se no EJA. Estudava à noite. Depois do trabalho. Cansada, mas determinada. E em 1 ano e meio terminou o ensino médio. Com notas excelentes. Roberto foi à formatura. Viu Juliana no palco, recebendo o diploma. Chorando. Dona Célia também estava lá, chorando. E Miguel e Sofia, aplaudindo a mãe. E Roberto também chorou, porque tinha feito diferença, real, mensurável, na vida daquela família. E percebeu algo, que aquela manhã, 4 meses atrás, quando chegou cedo e ouviu, cala a boca, não diga nada, não tinha mudado apenas a vida de Dona Célia, Juliana, Miguel e Sofia. Tinha mudado a vida dele também. Tinha aberto seu coração. Tinha lembrado ele do que realmente importava. Tinha dado propósito de novo. E ele era grato, eternamente grato, por aquelas 2 crianças escondidas em um closet, por aquele menino corajoso protegendo a irmã, por aquela avó desesperada tentando manter o emprego, porque eles tinham salvado ele, tanto quanto ele tinha salvado eles. 2 anos se passaram desde aquela manhã que mudou tudo. 2 anos de transformações, de crescimento, de conexões reconstruídas e novas amizades formadas. Roberto estava sentado no escritório em uma tarde de quinta-feira, quando o telefone tocou. Era a secretária. Senhor Roberto, tem uma ligação. É o Lucas, seu filho. O coração de Roberto acelerou. Lucas ligava agora, regularmente, mas ainda ficava nervoso toda vez. Ainda tinha medo de que a conexão frágil que tinham reconstruído se quebrasse. Passa! Pai? Oi, filho. Tudo bem? Tudo. Olha, eu queria te convidar para uma coisa, no sábado. Se você estiver livre. Estou livre. O que é?
Eu e a Amanda vamos nos casar. Roberto ficou em silêncio, processando. Lucas ia se casar? E estava convidando ele? Pai, você está aí? Estou, desculpa, só fiquei surpreso. Você vai se casar? Quando? Como? Eu nem sabia que estava namorando sério. Lucas riu. Eu sei, eu não conto muito, mas estou. Há 2 anos. E a gente decidiu. Vai ser uma cerimônia pequena. Só família e amigos próximos. No sábado, às 4 da tarde. Você pode ir? Claro que posso. Claro, eu não perderia por nada. Que bom. E pai? Sim? Você pode ser meu padrinho? Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Eu? Você quer que eu seja seu padrinho? Quero. Eu sei que a gente ficou distante. Por muito tempo. Mas você mudou. Eu percebi. E eu quero você lá. Do meu lado. Como pai. Como padrinho. Eu vou estar. Prometo. E Lucas? Sim? Obrigado. Por me dar essa chance. Por me deixar fazer parte disso. Significa tudo para mim. Você é meu pai. Sempre foi. Sempre vai ser. Desligaram. E Roberto chorou. De felicidade. De gratidão. De alívio. Porque o filho tinha perdoado. Tinha dado uma chance. Tinha aberto a porta. No sábado, Roberto chegou ao local da cerimônia 1 hora antes. Queria ter certeza de que tudo estava perfeito. Queria ajudar. Queria estar presente. Lucas estava nervoso. Ajeitando a gravata pela 10ª vez. Quando viu Roberto, sorriu. Pai, você veio cedo. Vim. Queria ajudar. Precisa de alguma coisa? Só fica aqui comigo. Tô nervoso. Nervoso por quê? Você ama a Amanda? Amo. Muito. Então não tem motivo para nervoso. Vai dar tudo certo. Ficaram ali, pai e filho, conversando. Sobre a vida. Sobre o casamento. Sobre o futuro. E pela primeira vez em anos, Roberto sentiu que tinha um filho de verdade. Não apenas no papel, mas de verdade. Com conexão. Com intimidade. Com amor. A cerimônia foi linda. Simples, mas cheia de emoção. Quando Lucas e Amanda trocaram os votos, Roberto chorou. Não escondeu. Deixou as lágrimas escorrerem. Porque estava feliz. Porque estava orgulhoso. Porque estava presente. Depois da cerimônia, na festa, Carolina se aproximou. A filha, que também tinha se reaproximado nos últimos 2 anos. Pai, posso falar com você? Claro, filha, sempre. Foram para um canto mais quieto. Carolina parecia nervosa. Pai, eu queria te contar uma coisa. Antes de contar para todo mundo. O que foi? Eu estou grávida. Roberto ficou em choque. Grávida? Você vai ser mãe? Vou. De uma menina. Daqui a 5 meses. Carolina, isso é maravilhoso. Parabéns. Abraçou a filha. Forte. E então percebeu. Espera. Isso significa que eu vou ser avô? Carolina riu. Significa. Você vai ser avô. Avô. Roberto ia ser avô. Ia ter uma neta. Uma segunda chance. De fazer certo. De estar presente. De ser o avô que não foi pai. Eu prometo. Ele disse, segurando as mãos de Carolina. Prometo que vou estar presente. Que vou ser um bom avô. Que não vou cometer os mesmos erros. Eu sei, pai. Eu sei. Você mudou. A gente percebe. E eu confio em você. Naquela noite, voltando para casa, Roberto pensou em tudo. Em como a vida tinha mudado. Em como ele tinha mudado. E em como tudo tinha começado com 2 crianças escondidas em um closet. Miguel e Sofia. Onde estariam agora? Como estariam? Decidiu que ia visitá-los no dia seguinte, domingo. Queria ver, queria saber, queria matar a saudade. No domingo de manhã ligou para Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Posso passar aí hoje? Queria ver as crianças. Claro, Sr. Roberto. A gente ia adorar, vem almoçar com a gente. Roberto foi. Levou brinquedos para Miguel e Sofia. Levou flores para Juliana e Dona Célia. E levou comida. Muita comida. Para o almoço. Quando chegou no pequeno apartamento onde moravam, foi recebido com abraços. Miguel e Sofia correram para ele. Tio Roberto, você veio? Vim. Trouxe presentes. As crianças abriram os presentes. Miguel ganhou um jogo de videogame. Sofia ganhou uma boneca grande. Os 2 ficaram radiantes. Durante o almoço, Roberto observou. A família estava diferente. Melhor. O apartamento era pequeno.
mais limpo, organizado. Tinha comida na geladeira, roupas boas no varal, brinquedos no canto da sala. E mais importante, tinha felicidade. Juliana estava sorrindo, Dona Célia estava tranquila, Miguel e Sofia estavam saudáveis, bem alimentados, seguros. Como está a faculdade, Juliana? Roberto perguntou. Está ótima. Estou no 2º ano de administração. As notas estão boas. E eu amo estudar, amo aprender. Nunca pensei que ia ter essa oportunidade. Você merece. Você trabalha duro. Você se dedica. Você merece tudo de bom. Graças ao Senhor. Se não fosse o Senhor, eu ainda estaria trabalhando 2 empregos, sem tempo para os meus filhos, sem futuro. O Senhor mudou nossas vidas. Vocês mudaram a minha também. Depois do almoço, Miguel pediu: Tio Roberto, vem ver meu quarto. Eu decorei. Roberto foi. O quarto era pequeno. Miguel e Sofia dividiam, mas estava cheio de desenhos nas paredes. Desenhos que Miguel tinha feito. De super-heróis, de família, de sonhos. Você desenha muito bem, Miguel. Obrigado. Eu quero ser desenhista quando crescer. Fazer histórias em quadrinhos. Você vai conseguir, tenho certeza. Miguel olhou para Roberto. Sério. Tio Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você ajudou a gente? Naquele dia, quando me viu escondido no closet. Você podia ter mandado a vovó embora. Podia ter ficado bravo. Mas você ajudou. Por quê? Roberto pensou. Como explicar para uma criança de 8 anos? Como dizer que tinha visto nele algo que tinha perdido? Compaixão, humanidade, propósito. Porque você me lembrou de algo importante. Me lembrou que a vida não é sobre ter coisas. É sobre ser alguém. Alguém que ajuda, alguém que se importa, alguém que faz diferença. E a gente fez diferença para você? Fizeram. Muita. Vocês me salvaram, Miguel. Tanto quanto eu salvei vocês. Miguel sorriu e abraçou Roberto. Você é o melhor tio do mundo. E você é o menino mais corajoso que eu conheço. Quando Roberto foi embora, já era fim de tarde. Dona Célia o acompanhou até o carro. Senhor Roberto, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. O Senhor mudou nossas vidas, deu esperança, deu futuro, deu dignidade. Dona Célia, eu que agradeço, por me deixar fazer parte da vida de vocês, por me ensinar o que realmente importa. O Senhor é um homem bom, um homem de verdade. Roberto voltou para a cobertura, mas dessa vez, a solidão não pesava, porque sabia que não estava realmente sozinho. Tinha família, não apenas Lucas e Carolina, mas também Dona Célia, Juliana, Miguel e Sofia. Tinha conexões, tinha propósito, tinha amor. Na segunda-feira, no escritório, Patrícia entrou com uma notícia. Senhor Roberto, a Juliana foi promovida. Promovida? Sim, o desempenho dela tem sido excepcional. Ela terminou o ensino médio, está na faculdade, e o trabalho dela é impecável. Então o departamento decidiu. Ela vai ser assistente de RH, com aumento de salário, R$ 4.500. Roberto sorriu. Ótimo, ela merece. E senhor Roberto, tem outra coisa. O quê? Outros funcionários souberam da história dela, de como o senhor ajudou. E alguns vieram falar comigo, dizendo que também têm dificuldades, que também precisam de ajuda, e perguntando se a empresa poderia fazer algo. Roberto pensou. Que tipo de dificuldades? Variadas. Tem gente com filho com deficiência que precisa de tratamento caro. Tem gente com pai doente que precisa de remédio. Tem gente com dívidas que não consegue pagar. Situações difíceis. E o que você acha que devemos fazer? Eu acho que devemos ajudar, criar um programa de assistência aos funcionários, para casos especiais, para quem realmente precisa. Então cria. Você tem carta branca. Faz o que achar certo. E se precisar de orçamento, me avisa. Sério, sério. A gente tem dinheiro. Muito dinheiro. E dinheiro parado não serve para nada. Mas dinheiro usado para ajudar pessoas, isso muda vidas. Isso faz diferença. Patrícia sorriu. O senhor mudou, senhor Roberto. Mudou muito. Eu sei. E foi para melhor. Nos meses seguintes, o programa de assistência foi implementado. Dezenas de funcionários foram ajudados, com tratamentos médicos, com remédios, com dívidas, com educação.
E a empresa não faliu, não perdeu dinheiro. Pelo contrário, a produtividade aumentou. A satisfação dos funcionários aumentou. A lealdade aumentou. Porque pessoas que se sentem valorizadas trabalham melhor. Pessoas que se sentem cuidadas se dedicam mais. Pessoas que têm esperança dão o melhor de si. E Roberto aprendeu isso. Não em livros, não em cursos, mas na prática. Ajudando, cuidando, importando-se. Um ano depois, Carolina teve a bebê, uma menina linda, Helena. Roberto estava no hospital, segurando a neta nos braços, chorando de emoção. Oi, Helena. Eu sou seu avô, e eu prometo que vou ser o melhor avô do mundo. Vou estar presente. Vou te amar, vou te proteger, sempre. E cumpriu. Visitava a Helena toda semana, brincava com ela, cantava para ela, contava histórias, estava presente. De verdade. E Lucas também teve filhos. Gêmeos. Um menino e uma menina, Pedro e Laura. E Roberto era avô dedicado dos três. Presente, amoroso, tudo que não tinha sido como pai. Mas não esqueceu Miguel e Sofia. Continuou visitando, continuou ajudando, continuou sendo parte da vida deles. Porque eles eram família também. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de gratidão. 3 anos depois daquela manhã fatídica, Roberto estava na cobertura. Era noite de sexta. Normalmente estaria sozinho, mas não naquela noite. Lucas estava lá, com Amanda e os gêmeos. Carolina estava lá, com o marido e Helena. E Dona Célia estava lá, com Juliana, Miguel e Sofia. Todos juntos, jantando, conversando, rindo, sendo família. Miguel, agora com 11 anos, estava desenhando, mostrando para Helena, de 3 anos, como fazer. Sofia, de 8, estava brincando com os gêmeos, de 2. Os adultos conversavam sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos. E Roberto observava tudo e sentia gratidão, imensa gratidão, porque aquele momento, aquelas pessoas, aquele amor, aquela conexão, era o que realmente importava. Não o dinheiro, não o sucesso, não a cobertura de 300 metros quadrados, mas as pessoas, as conexões, o amor, a família. E tudo tinha começado com 2 crianças escondidas em um closet, com um menino de 6 anos dizendo: "Cala a boca, não diga nada", para proteger a família. Aquele momento tinha quebrado Roberto, tinha aberto seu coração, tinha mudado sua vida. E ele era grato, eternamente grato. Mais tarde naquela noite, depois que todos tinham ido embora, Roberto ficou sozinho na varanda, olhando para a cidade, para as luzes, para as pessoas lá embaixo, cada uma com sua história, sua luta, seus sonhos, e pensou: quantas outras Julianas existem? Quantos outros Miguéis e Sofias? Quantas outras Donas Célias? Pessoas lutando, trabalhando duro, tentando sobreviver, tentando dar uma vida melhor para os filhos. E pensou: eu posso ajudar mais, posso fazer mais, posso fazer diferença em mais vidas. E teve uma ideia grande, uma ideia que podia mudar tudo. No dia seguinte, chamou Patrícia para uma reunião. Patrícia, quero criar uma fundação. Uma fundação? Sim, uma organização sem fins lucrativos, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, mães solo, crianças em risco, idosos sem apoio. Quero ajudar, de verdade, em larga escala. Isso é incrível, Sr. Roberto, mas vai precisar de muito dinheiro, muito trabalho. Eu tenho dinheiro e tenho disposição, e você vai me ajudar. Vai ser a diretora, se aceitar. Patrícia ficou em choque. Eu? Diretora? Você entende de pessoas. Você se importa. Você é perfeita para isso. Teoriu, cara, eu aceito. Claro que aceito. E assim nasceu a Fundação Renascer, dedicada a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, com programas de capacitação profissional, bolsas de estudo, assistência médica, apoio psicológico, tudo o que fosse necessário para dar uma chance, uma oportunidade, uma esperança. Roberto investiu milhões, não como caridade, mas como investimento, em pessoas, em futuros, em sonhos. E a fundação cresceu,
Em um ano, tinha ajudado 500 famílias. Em 2 anos, 2.000. Em 3 anos, 5.000. Histórias de transformação. De pessoas que estavam no fundo do poço e conseguiram se reerguer. De crianças que estavam em risco e encontraram segurança. De mães que estavam desesperadas e encontraram esperança. E cada história lembrava Roberto de por que tinha começado. Lembrava dele de Miguel e Sofia, de Juliana e Dona Célia, de como uma simples escolha de ajudar tinha mudado tudo. A fundação ganhou reconhecimento, prêmios, mídia. Roberto foi convidado para palestras, para entrevistas, para contar sua história. E ele contava, sem vergonha, sem esconder. Contava sobre como tinha sido um pai ausente, um empresário obcecado, um homem vazio, e sobre como 2 crianças escondidas em um closet tinham mudado tudo. Eu era rico, ele dizia nas palestras. Muito rico, mas era pobre de alma, pobre de conexões, pobre de propósito. Até que um dia cheguei em casa cedo e ouvi uma faxineira dizer para uma criança: "Cala a boca, não diga nada." E quando descobri o que ela estava protegendo, chorei. Chorei porque vi o que tinha me tornado. E chorei porque vi o que poderia ser. Aquelas crianças me salvaram. Me ensinaram que a vida não é sobre acumular. É sobre compartilhar. Não é sobre ter. É sobre ser. Não é sobre sucesso. É sobre significado. E hoje, eu uso minha riqueza para fazer diferença. Não porque sou santo. Não porque sou melhor que ninguém. Mas porque aprendi que essa é a única coisa que realmente importa. Ajudar. Cuidar. Fazer diferença. E as pessoas ouviam. E se inspiravam. E muitos também começaram a ajudar. A fazer diferença. A usar seus recursos, seus talentos, seu tempo para o bem. E o mundo aos poucos ficava um pouco melhor. Uma pessoa de cada vez. Uma família de cada vez. Uma escolha de cada vez. 5 anos depois daquela manhã, Roberto estava em um evento da fundação. Uma celebração. 5 anos. 10.000 famílias ajudadas. Centenas de histórias de transformação. E no palco, como convidada especial, estava Juliana, agora formada em administração, trabalhando como gerente na empresa de Roberto e voluntária ativa na fundação. Ela contou sua história, de mãe solo desesperada, de mulher que mentia em fichas de emprego porque não tinha opção, de pessoa que estava no fundo do poço, e de como um homem tinha dado uma chance, uma oportunidade, uma esperança. Senhor, Roberto não me salvou porque eu merecia. Ela disse, a voz emocionada. Ele me salvou porque escolheu ver além dos erros, escolheu ver o potencial, escolheu acreditar. E essa escolha mudou minha vida, mudou a vida dos meus filhos, mudou nosso futuro. E hoje eu faço o mesmo. Ajudo outras pessoas, dou oportunidades, acredito. Porque aprendi que é isso que faz diferença. Não dinheiro, não poder, mas escolha. A escolha de ajudar, a escolha de acreditar, a escolha de amar. A plateia aplaudiu, de pé, emocionada. E Roberto, sentado na primeira fila, chorou, mais uma vez. Mas não de tristeza, de orgulho, de gratidão, de realização. Porque tinha feito diferença. Real, mensurável, duradoura. E tudo tinha começado com uma escolha. A escolha de não ignorar. A escolha de não demitir. A escolha de ajudar. Aquela manhã, 5 anos atrás, quando chegou cedo e ouviu "Cala a boca, não diga nada", tinha sido o ponto de virada. O momento que tinha mudado tudo. E ele era grato. Para sempre grato. Por aquele momento. Por aquelas crianças, por aquela família. Porque eles tinham lhe dado o maior presente de todos. Não dinheiro, não sucesso, não reconhecimento, mas propósito, significado, amor. E isso, no final, era tudo que realmente importava. 10 anos se passaram desde aquela manhã que mudou tudo. 10 anos de transformações profundas, de vidas reconstruídas, de propósitos redescobertos, de amor multiplicado. Roberto agora tinha 62 anos, cabelos completamente grisalhos, algumas rugas a mais, mas os olhos brilhavam de um jeito que não brilhavam antes. Havia vida neles, havia alegria, havia paz,
A Fundação Renascer tinha se tornado uma das maiores organizações sociais do país. 20.000 famílias ajudadas. 50 programas diferentes. Educação, saúde, moradia, capacitação profissional, apoio psicológico. Tudo que uma família em situação vulnerável pudesse precisar. E Roberto não era mais apenas o fundador. Era voluntário ativo. Ia à sede 3 vezes por semana. Conversava com as famílias. Ouvia histórias, oferecia conselhos. Abraçava. Chorava junto. Celebrava vitórias. Porque tinha aprendido algo fundamental. Dinheiro ajuda, mas presença transforma. Você pode doar milhões, mas se não estiver presente, se não se importar de verdade, o impacto é limitado. Mas quando você está lá, quando você se conecta, quando você mostra que se importa, aí sim a transformação acontece. Naquela manhã de terça-feira, Roberto estava na fundação. Tinha uma reunião com uma nova família, mãe solo, 3 filhos. Situação difícil, história parecida com a de Juliana 10 anos atrás. A mulher entrou, talvez uns 35 anos, magra, cansada, mas com olhar determinado. Atrás dela, 3 crianças, 2 meninas e um menino, entre 5 e 10 anos. Bom dia, meu nome é Roberto. Prazer em conhecer vocês. A mulher hesitou. O senhor é o dono? O milionário? Roberto sorriu. Sou um dos fundadores. Mas aqui não tem dono, tem pessoas ajudando pessoas. Senta, por favor. Me conta a sua história. E ela contou. História de abuso doméstico, de fuga, de recomeço, de trabalhar 3 empregos para sustentar os filhos, de não ter onde deixar as crianças, de estar no limite. Roberto ouviu. Tudo, sem interromper. E quando ela terminou, disse: Você não está mais sozinha. A gente vai te ajudar. Vamos encontrar um emprego melhor, com horário fixo, salário decente. Vamos colocar as crianças em uma escola boa. Vamos dar apoio psicológico para você e para elas. Vamos te ajudar a reconstruir, passo a passo. A mulher começou a chorar. Por quê? Por que vocês fazem isso? Por estranhos? Porque ninguém é estranho. Somos todos humanos. Todos merecemos dignidade. Todos merecemos uma chance. E porque um dia alguém me ensinou isso. E agora eu passo adiante. Depois que a mulher e as crianças saíram, Patrícia entrou. Ela agora tinha 50 anos. Era diretora executiva da fundação. Dedicava a vida inteira ao trabalho. Roberto, tem alguém aqui para te ver. Quem? Surpresa. Vem. Roberto foi até a recepção. E viu Miguel. Mas não era mais o menino de 6 anos escondido no closet. Era um jovem de 16 anos, alto, forte, sorriso confiante. Miguel, tio Roberto. Os dois se abraçaram. Forte. Roberto não via Miguel há alguns meses. Estava na correria. Mas sempre perguntava por ele. Sempre se importava. Como você está? Como está a escola? Estou bem. E tem uma novidade. Que novidade? Miguel abriu a mochila, tirou uma pasta, entregou para Roberto. Meu portfólio, de desenhos. Eu me inscrevi em uma escola de artes. Fui aceito, com bolsa integral. Roberto abriu a pasta. Desenhos incríveis. Histórias em quadrinhos. Personagens detalhados. Cenários elaborados. Talento puro. Miguel, isso está incrível. Você tem muito talento. Obrigado. E é graças ao Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Não teria tido oportunidade. Não teria descoberto meu talento. Não foi graças a mim. Foi graças a você. Ao seu esforço. À sua dedicação. Eu só dei uma oportunidade. Você que aproveitou. Mas a oportunidade faz toda a diferença. Tem tanta gente com talento que nunca tem chance. Que nunca é vista. Que nunca consegue. Eu tive sorte. Tive o Senhor. Roberto abraçou Miguel de novo. Eu que tive sorte. De ter você na minha vida. De ter aprendido com você. De ter sido transformado por você. Mais tarde, naquele dia, Roberto foi visitar Dona Célia. Ela agora tinha 70 anos. Aposentada. Não trabalhava mais como faxineira. Vivia confortavelmente com a aposentadoria e com a ajuda de Juliana, que ganhava bem como gerente. Dona Célia morava em uma casa pequena, mas aconchegante. Jardim na frente,
Varanda nos fundos, lugar tranquilo. Senhor Roberto, que surpresa boa! Oi, dona Célia, trouxe bolo, aquele que a senhora gosta. Ah, que delícia! Entra, entra! Sentaram na varanda, tomando café, comendo bolo, conversando sobre a vida. Como está se sentindo, dona Célia? Estou bem, graças a Deus, e graças ao Senhor. Minha vida mudou tanto. Eu era uma faxineira desesperada, com medo de perder o emprego, escondendo meus netos em um closet. E olha-la agora, aposentada, confortável, com a filha bem de vida, com os netos estudando, tudo graças ao Senhor. Não foi graças a mim, foi graças à senhora, à sua coragem, à sua dedicação, à sua luta. Eu só ajudei um pouco. O Senhor ajudou muito, mudou nossas vidas. E não só as nossas, milhares de outras famílias. O Senhor é um herói, Senhor Roberto. Não sou herói. Sou apenas um homem que aprendeu uma lição importante. Que aprendeu que a vida não é sobre acumular. É sobre compartilhar. Não é sobre ter. É sobre ser. E quem me ensinou isso foi a senhora. E Miguel. E Sofia. E Juliana. Dona Célia segurou a mão de Roberto. O Senhor é um homem bom, de verdade, do coração. Quando Roberto voltou para casa naquela noite, a cobertura não estava vazia. Lucas estava lá, com a família. Amanda e os gêmeos, agora com 7 anos, tinham vindo jantar. Pai, você chegou? Fizemos lasanha. Minha favorita, vocês são demais. Jantaram juntos, conversando, rindo, os gêmeos contando sobre a escola, Amanda falando sobre o trabalho, Lucas compartilhando planos para o futuro. E Roberto observava a família que tinha quase perdido, a família que tinha reconquistado, a família que agora era presente, real, conectada. Depois do jantar, quando as crianças estavam brincando, Lucas puxou Roberto para o escritório. Pai, preciso te falar uma coisa. Claro, o que foi? Eu queria te agradecer. Por tudo. Por ter mudado. Por ter se tornado o pai que a gente precisava. Eu sei que demorou. Eu sei que perdemos tempo. Mas você está aqui agora. E isso faz toda a diferença. Lucas, eu que agradeço por ter me dado uma chance. Por ter me perdoado. Por ter me deixado fazer parte da sua vida de novo. Você é meu pai. Sempre foi. E eu te amo. Mesmo com todos os erros. Mesmo com todo o tempo perdido. Eu te amo. Eu também te amo, filho. Muito. Os dois se abraçaram. E Roberto chorou. Mais uma vez. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de amor, de redenção. No fim de semana seguinte, havia um evento especial. Aniversário de 10 anos da Fundação Renascer. Grande celebração. Com todas as famílias que tinham sido ajudadas, com voluntários, com parceiros, com apoiadores. O evento foi em um parque, ao ar livre, com música, comida, brincadeiras para as crianças e muita emoção. Roberto estava no palco. Ao lado dele, Patrícia, Juliana e algumas das famílias que tinham sido transformadas pela fundação. 10 anos atrás, Roberto começou, a voz emocionada. Eu era um homem perdido, rico materialmente, mas pobre de alma. Eu tinha tudo e não tinha nada. Até que um dia cheguei em casa cedo e ouvi algo que mudou minha vida para sempre. Fez uma pausa. Olhou para Dona Célia, que estava na primeira fila. Ao lado dela, Miguel e Sofia, agora adolescentes. Ouvi uma avó desesperada dizendo para o neto: "Cala a boca, não diga nada." E quando descobriu que ela estava protegendo 2 crianças escondidas em um closet, com medo de que eu descobrisse e ela perdesse o emprego, eu chorei. Chorei porque vi o que eu tinha me tornado. Um homem tão distante, tão frio, tão focado em dinheiro que as pessoas ao meu redor tinham medo de mim. Mas aquele momento me quebrou, me abriu, me transformou, porque vi naquelas crianças algo que tinha perdido. Vi humanidade, vi luta, vi amor, e decidi que ia mudar, que ia ser diferente, que ia fazer diferença. E hoje, 10 anos depois, olho ao redor e vejo 20.000 famílias transformadas. Vejo crianças que estavam em risco e agora estão seguras. Vejo mães que estavam desesperadas e agora têm esperança. Vejo idosos que estavam sozinhos e agora têm apoio. Mas mais que isso, vejo algo que dinheiro não pode comprar. Vejo conexão.
Vejo comunidade, vejo amor, vejo pessoas ajudando pessoas, vejo humanidade em sua melhor forma. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E tudo começou com duas crianças, Miguel e Sofia, com uma mãe lutadora, Juliana, com uma avó corajosa, Dona Célia. Eles me salvaram, me ensinaram, me transformaram. E hoje eu passo adiante, não porque sou santo, não porque sou melhor que ninguém, mas porque aprendi que essa é a única coisa que realmente importa: ajudar, cuidar, amar. A plateia aplaudiu, de pé, muitos chorando, muitos emocionados. Então Miguel subiu ao palco, pediu o microfone. Eu tinha 6 anos quando o tio Roberto me encontrou. Eu estava escondido em um closet, com fome, com medo, tentando proteger minha irmã, tentando não causar problema para minha avó. E eu disse para minha irmã: cala a boca, não diga nada, porque tinha medo. Medo de que se fizéssemos barulho, minha avó perderia o emprego. E a gente precisava daquele dinheiro. Mas então o tio Roberto nos encontrou. E em vez de ficar bravo, ele nos deu comida, nos deu carinho, nos deu esperança e mudou nossas vidas para sempre. Hoje eu tenho 16 anos. Estou em uma escola de artes, tenho futuro, tenho sonhos. E tudo porque um homem escolheu ajudar, escolheu se importar, escolheu amar. Miguel olhou para Roberto. Tio Roberto, você me salvou. Salvou minha família, salvou milhares de outras famílias. Você é meu herói, meu exemplo. E quando eu crescer, quero ser como você. Quero ajudar, quero fazer diferença. Quero passar adiante o que você me deu. Roberto subiu ao palco, abraçou Miguel. E os dois choraram, abraçados, sob aplausos emocionados da plateia. Depois do evento, quando todos tinham ido embora, Roberto ficou sozinho no parque, sentado em um banco, olhando para o céu, para as estrelas, e pensou em tudo, em como tinha sido 10 anos atrás. Homem rico, mas vazio, bem-sucedido, mas solitário, com tudo, mas sem nada, e em como era agora, ainda rico, mas rico de verdade, rico de conexões, rico de amor, rico de propósito. Pensou nos filhos, Lucas e Carolina, que tinham perdoado, que tinham dado uma chance, que agora eram próximos, presentes, amorosos. Pensou nos netos, Helena, Pedro e Laura, que ele via toda semana, com quem brincava, a quem amava profundamente. Pensou em Dona Célia, Juliana, Miguel e Sofia, a família que tinha ganhado, não de sangue, mas de escolha, de gratidão, de amor. Pensou nas 20.000 famílias que a Fundação tinha ajudado, nas vidas transformadas, nos futuros criados, nas esperanças renovadas, e sentiu gratidão, imensa gratidão, porque aquela manhã, 10 anos atrás, quando chegou cedo e ouviu "cala a boca, não diga nada", tinha sido o ponto de virada, o momento que tinha mudado tudo. Podia ter ignorado, podia ter demitido Dona Célia, podia ter seguido com sua vida vazia e solitária, mas não fez isso. Escolheu diferente, escolheu ajudar, escolheu se importar, escolheu amar. E essa escolha tinha salvado não apenas Dona Célia e sua família, tinha salvado ele também. Tinha dado propósito, significado, razão para viver. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos. Tinha uma foto antiga, do dia que conheceu Miguel e Sofia. As duas crianças pequenas, assustadas, magras, mas com olhos cheios de esperança. E tinha fotos recentes. Miguel, adolescente confiante, segurando seu portfólio de desenhos. Sofia, pré-adolescente alegre, sorrindo para a câmera. A transformação era visível, real, mensurável. E Roberto tinha feito parte disso. Não sozinho, mas tinha feito parte. Tinha ajudado, tinha feito diferença. E isso, no final, era tudo que importava. Não quantos milhões tinha no banco, não quantas lojas tinha, não quão grande era sua cobertura, mas quantas vidas tinha tocado, quantas pessoas tinha ajudado, quanto amor tinha compartilhado. Essa era a verdadeira medida de sucesso. Essa era a verdadeira riqueza. E Roberto era rico, muito rico, não apesar de ter dado tanto, mas exatamente por isso. Porque tinha aprendido o segredo que muitos nunca aprendem.
Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. Naquela noite, voltando para casa, Roberto parou em frente ao prédio. Olhou para cima, para a cobertura no último andar, que antes era uma prisão dourada, mas agora era um lar, cheio de memórias, de amor, de vida. E sorriu, porque sabia que quando subisse, não encontraria solidão. Encontraria fotos de família nas paredes, desenhos de Miguel na geladeira, brinquedos dos netos espalhados, sinais de vida, de conexão, de amor. E isso era tudo que precisava, tudo que sempre precisou, mas que levou 52 anos para descobrir. Subiu, entrou na cobertura e lá estava. Tudo o que tinha imaginado, fotos, desenhos, brinquedos e mais, um bilhete na mesa da cozinha. Pai, passamos para deixar sobremesa na geladeira. Bolo de chocolate, seu favorito. Te amamos. Lucas, Amanda e as crianças. Roberto abriu a geladeira. Lá estava, bolo de chocolate, feito com amor, deixado com carinho. Cortou um pedaço, sentou à mesa e comeu, saboreando não apenas o bolo, mas o momento, a gratidão, o amor. E pensou, valeu a pena. Cada segundo, cada escolha, cada lágrima, valeu a pena. Porque tinha descoberto o que realmente importava. Não tarde demais, mas no tempo certo, no momento certo. E agora vivia plenamente, amava profundamente, ajudava constantemente. E era feliz, verdadeiramente feliz. Não porque tinha tudo, mas porque tinha o que importava: família, conexão, propósito, amor. E tudo tinha começado com uma escolha. A escolha de não ignorar, a escolha de ajudar, a escolha de amar. Aquela manhã, 10 anos atrás, quando ouviu "cala a boca, não diga nada", podia ter mudado o canal, podia ter fingido que não ouviu, podia ter seguido com sua vida. Mas não fez isso. Escolheu diferente. E essa escolha tinha mudado tudo. Para Dona Célia, para Juliana, para Miguel e Sofia, para 20 mil outras famílias. E para ele mesmo. Porque no final, quando você ajuda alguém, você não está apenas mudando a vida dessa pessoa. Você está mudando a sua também. Você está se tornando mais humano, mais compassivo, mais conectado, mais vivo. E Roberto tinha se tornado tudo isso. Não porque era especial, não porque era santo, mas porque tinha escolhido, dia após dia, momento após momento, tinha escolhido ajudar, tinha escolhido amar. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Naquela noite, antes de dormir, Roberto fez algo que fazia toda noite há 10 anos. Agradeceu. Agradeceu por aquela manhã, por aquelas crianças, por aquela família, por aquela oportunidade de mudar, de crescer, de se tornar quem realmente era. E adormeceu em paz, paz profunda, paz verdadeira, porque sabia que tinha vivido bem, tinha amado bem, tinha feito diferença. E no final, era tudo o que importava. Epílogo. 20 anos depois, Roberto tinha 82 anos. Cabelos brancos, corpo mais frágil, mas espírito forte, olhos ainda brilhantes. A Fundação Renascer tinha se tornado uma das maiores organizações sociais da América Latina. 100 mil famílias ajudadas, presença em 10 países, centenas de programas, milhares de voluntários. E Miguel tinha se tornado um desenhista famoso. Suas histórias em quadrinhos eram publicadas internacionalmente. Falavam sobre superação, sobre esperança, sobre amor. E sempre dedicadas para o tio Roberto, que me ensinou que heróis existem na vida real. Sofia era médica, trabalhava em comunidades carentes, ajudando quem mais precisava, passando adiante o que tinha recebido. Juliana era diretora executiva da Fundação Renascer. Patrícia tinha se aposentado. E Juliana tinha assumido, com maestria, com dedicação, com amor. E Dona Célia? Dona Célia tinha falecido aos 85 anos, em paz, rodeada de família, sabendo que tinha vivido bem, que tinha lutado bem, que tinha amado bem. Naquele dia, Roberto estava em casa, rodeado de família, Lucas e Carolina, os netos agora adultos, os bisnetos crianças pequenas,
E Miguel e Sofia, que eram família também. Todos juntos, celebrando. Não um aniversário, não uma data especial, apenas a vida, a família, o amor. E Roberto olhava ao redor, para todas aquelas pessoas, para todo aquele amor, e sabia que tinha valido a pena, cada escolha, cada sacrifício, cada momento, porque tinha vivido uma vida que importava, uma vida que fazia diferença, uma vida cheia de amor. E tudo tinha começado com uma escolha simples, a escolha de não ignorar, a escolha de ajudar, a escolha de amar. Aquela manhã, 30 anos atrás, quando ouviu "cala a boca, não diga nada", tinha sido o começo de tudo. O começo de uma jornada, de uma transformação, de uma vida verdadeiramente vivida. E Roberto era grato, eternamente grato, por aquele momento, por aquelas crianças, por aquela oportunidade, porque tinha mudado tudo, tinha salvado tudo, tinha dado sentido a tudo. E agora, aos 82 anos, olhando para trás, podia dizer com certeza: valeu a pena, cada segundo, valeu a pena.